Olá, querido e querida, Pastor Wagner aqui falando. Você que está assistindo essa transmissão para pegar uma palavra de Deus para a sua vida. Bom, a nossa igreja está em reforma, como você sabe. Nós estamos aqui para poder fazer com que toda a estrutura acima da nossa cabeça, nosso telhado, seja trocada, bem como outras partes aqui do templo. Então quero que você veja como nós estamos nesse momento. Vocês vão ver que nós estamos sem telhado no momento, tiramos tudo. Hoje é a parte que retira toda essa estrutura velha do telhado. E aí, isso que você está vendo aí, com essa estrutura toda, esse lixo todo que está aí, esse lixo vai sair já já. E eu não tenho dúvidas de que você vai estar aqui. E já já vamos informar de retorno. Estamos no momento assistindo os cultos na nossa sede, Sara Freguesia, Rua Tirol 427, mas já já estaremos retornando para cá. Lembro você da sua doação, dos seus princípios a respeito de dízimos e ofertas. Não se esqueça disso, porque você ajuda muito a Casa de Deus a se manter de pé e a custear toda essa reforma que não é barata. Então, receba essa palavra de Deus que vai edificar muito a sua vida, em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Quem está feliz aí que está na casa do Senhor, diga amém. Você já cumprimentou o irmão que está do seu lado? Fala, meu irmão, boa noite. Seja muito bem-vindo, amém? Deus vai falar contigo nessa noite, irmão. Você crê nisso ou não? Quem gosta de uma excelente leitura aí, diga amém. Temos esse livro aqui do nosso bispo Robson Rodovalho, As Forças que Mudaram o Mundo. E eu lembrei aqui de uma frase interessante, estava dando uma olhada aqui. Esse livro é uma leitura maravilhosa, fala de avivamento, fala da manifestação do poder de Deus. Você não pode deixar de passar na nossa livraria, você pode passar lá, adquirir e dar de presente. Olha essa frase: nenhuma força é maior que a força do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Segura essa aí, irmão. Passe na livraria e adquira o seu, amém? Glória a Deus. Eu estava até com saudade, né? Já tem um tempo, né? Entrei de férias, enfim. Fui quase na Bahia, gente, né? Tirei um tempinho lá em Espírito Santo. Olha só, Deus é bom, né? Meu sogro está com uma casinha lá. Tirei uns tempinhos lá. E deu para dar uma recarregada na bateria, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos te dar graças nessa noite, porque o Senhor, antes de chegarmos aqui no templo, na tua igreja, o Senhor já estava aqui. Nós te pedimos que o teu Espírito Santo possa estar falando conosco poderosamente. Nós te pedimos e ansiamos pela tua palavra, nós ansiamos pela tua revelação. Eu te peço, Jesus, que o Senhor me use apenas como instrumento em tuas mãos, para que a palavra possa ser pregada com ousadia, intrepidez e a revelação, a palavra rema, aquilo que o Senhor já separou para a tua igreja, o Senhor fale, revele e seja glorificado nessa noite, em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor, amém? Glória a Deus. Fala para o irmão do seu lado assim: semana que vem teremos quebra de maldições, irmão. Amém? Glória a Deus. Semana que vem, pastor Júnior vai estar ministrando, vamos fazer vai ter quebra aqui, corredor de fogo, labareda de fogo, é ou não é, pastor Júnior? Anjos subindo e descendo, Deus liberando tudo que você precisa. Eu creio nisso em nome de Jesus, que Deus vai liberar algo novo na sua vida, nessa noite também, amém? Queridos, nós estamos na campanha Rosh Hashanah, que é a cabeça do ano. E durante todo o mês passado, né? Agora já embarcamos já em fevereiro, até a semana que vem nós fechamos essa campanha, entraremos em outra com a quebra de maldições. Domingo tem ceia do Senhor, amém, igreja? E nós estamos falando de temas importantes, e hoje o tema que eu vou ministrar
é arrependimento. Diga comigo, arrependimento. Todos nós precisamos nos arrepender todos os dias. Todos nós precisamos buscar a face de Deus todos os dias. Todos nós precisamos ser dependentes de Deus. Todos nós necessitamos que o Espírito Santo habite em nós. Sim ou não? Nós precisamos, olha o que a palavra de Deus diz em Lucas 3, versículo 8. Só a parte A, rapidinho. Apesar que vai aparecer o versículo inteiro. Lucas 3, versículo 8. Diz assim: produzam frutos dignos, bota na NVI, por favor. NVI. Deem frutos que mostrem arrependimento. Olha para o irmão e fala assim: você precisa dar frutos que mostrem arrependimento. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é algo muito mais profundo. Arrependimento é mudança de trajetória. Você vivia de uma forma, conheceu a palavra de Deus, entregou a sua vida para o Senhor, e aí você começa a passar por um processo profundo de mudança de caráter. Posso ouvir um amém? Na semana passada, o pastor Júnior, ele pregou aqui, sobre a renovação da mente, e uma palavra está conectada com a outra, está conectada com a outra. Nós precisamos de mudança de mente para ter arrependimento. Não existe arrependimento sem mudança de mentalidade. A sua mentalidade, ela é o limite de onde você vai chegar. Se você se vê pequeno, consequentemente, você terá resultados pequenos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Estou falando por parábolas? Não, né, gente? Então, pastor Júnior, semana passada, falou sobre essa renovação da mente, como nós precisamos renovar a mente para conquistar as promessas de Deus. Agora, o arrependimento também gera bênçãos na nossa vida. Antes você conhecia Deus de ouvir falar. A partir de hoje, seus olhos vão ver o Senhor. Amém ou não? Você crê nessa palavra, igreja? Ih, não crê não, está muito baixo. Hoje nós iremos aprender um pouco mais sobre o que significa arrependimento. Arrependimento, segundo a Bíblia, é algo tão profundo que não é culpa, não é remorso. Ela envolve uma transformação na nossa mente. Deus gera em nós mudança. Eu vou te dar alguns exemplos aqui de homens que se arrependeram e tiveram suas vidas também transformadas. Olha só o que fala a palavra de Deus. Projeta para mim Mateus 3, versículo 2. Mateus 3, versículo 2. Vamos lá. Diz assim: ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está... Vai, continua, por favor. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, endireitem as veredas para ele. Aqui está falando de João, olha só, vamos continuar, vai lá. Para o Senhor. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Não quero entrar nesse detalhe. Mas quando João foi chamado por Deus para começar a anunciar a palavra, a primeira frase que ele usou foi arrependimento. Nós precisamos nos arrepender para que Deus trabalhe na nossa vida. Nós precisamos nos arrepender para que as promessas de Deus alcancem as nossas vidas. Posso ouvir um amém? As pessoas estavam ali se arrependendo,
reconhecendo diante de Deus, e João estava batizando. Arrependimento é mudança de trajetória. Quando você se arrepende de verdade, você confessa os seus pecados, querido, Deus começa uma transformação na sua vida. Não tem como você dizer que você professa uma fé e você ter atitudes totalmente diferentes da palavra de Deus. Se você não estiver em concordância, tem alguma coisa errada e está na hora de ir para o altar. Nós estamos aqui na semana de santificação, até sexta-feira. Seria maravilhoso ver todos vocês aqui clamando ao Senhor. Eu fico imaginando a glória de Deus descendo nesse lugar. Se, né, conosco aqui, alguns, a glória já desce aqui. Imagine se toda a igreja estivesse junta, clamando ao Senhor, em arrependimento, em contrição, colocando o joelho no chão. Muitas vezes nós, se nós andarmos na soberba da vida, quando nós não conhecíamos a Jesus, nós andávamos altivos. Sim ou não, gente? Quem se achava o último biscoito do pacote aí? Ó, teve uma irmã lá no fundo que foi sincera. Nós andávamos perdidos achando que éramos alguma coisa, mas quando nós encontramos Jesus, nós vimos que nós não somos nada sem Ele. A palavra de Deus diz que sem o Senhor nada podemos fazer. Tudo que nós conquistamos é com Ele, é para Ele, é para a glória dEle. Quem está entendendo? Amém, igreja? Bota aí o versículo 5, rapidinho. Versículo 5, do mesmo capítulo, mesmo livro de Mateus. Pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão e até ele, quando confessavam seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Fala comigo, arrependimento é seguido de confissão, irmão. Você já abriu teu coração para o teu líder? Você já abriu teu coração para o teu pastor? Você já abriu teu coração para aqueles que cobrem a sua vida em oração? Deixa eu te falar uma coisa, ninguém consegue ir muito longe sozinho. Mas quando você está respaldado, tem alguém que cobre a sua vida, você vai muito mais além, irmão. Quem está entendendo, diga amém. Primeiro tópico que eu quero falar com você. O primeiro passo que precisamos dar para nos aproximar de Deus é receber da sua plenitude, passa pelo arrependimento. Quando Deus nos alcança, Ele muda o nosso coração, irmão. Deus transforma a nossa vida. Quando você tem um encontro, na sexta-feira teremos uma mega vigília aqui, irmão. Quem tem fome de Deus vai estar aqui rendido, vai babar, vai rolar aqui no altar, vai chorar, vai... Meu irmão, fica imaginando aqui, ó, o fogo pegando você. Quem não é batizado no Espírito Santo vai ser batizado no Espírito Santo. Amém ou não, igreja? Projeta para mim Isaías 6, versículo 1. Nós vemos João falando de arrependimento na pregação, batizando. Agora nós vamos ver Deus chamando Isaías. E essa fala aqui, essa visão de Isaías. Quando Deus chamou Isaías, ele teve um profundo arrependimento de como a vida dele era, irmão. Estava. Isaías 6 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, fala, ele viu o Senhor, assentado em um trono alto e exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o... Continua, por favor. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Aleluia. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Aleluia. Então gritei. Olha aí, Isaías. Então gritei,
ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Querido, olha só, Isaías teve essa visão do trono de Deus, viu Deus, viu os serafins, viu eles ali adorando a Deus. A primeira coisa que ele fez foi o quê? Arrependimento. Ai de mim, ai de mim. Olha o que ele diz, ele gritou, ai de mim, estou perdido. Isaías reconheceu a condição que ele vivia e reconheceu a condição da população, a comunidade onde ele vivia. Diga, olha no fundo do seu irmão com muito carinho e fala assim, irmão, quando você se aproximar de Deus, não tem como não se arrepender. Quando você se aproxima de Deus, quando nós nos aproximamos de Deus, os nossos pecados ficam expostos. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O Senhor Jesus morreu, ressuscitou, se entregou pela humanidade, falou, está consumado, mas ainda que você fosse a única pessoa na face da terra para Ele salvar, Ele salvaria você. Você é amado por Deus, irmão. Você é alguém desejado por Deus. Deus anseia em ter um relacionamento profundo com você. Mas nós precisamos nos arrepender. Diga amém, diga amém, diga amém. Arrependimento não é remorso. Falar arrependimento não é remorso, irmão. Quem sente remorso continua fazendo as mesmas coisas. Quem tem arrependimento muda a rota da vida. Fala, não, eu quero viver aquilo que Deus tem para a minha vida, amém? É isso. Continuando, vamos continuar lendo lá rapidinho. Dá tempo. Depois nós vamos aqui embarcar, e vigília, já fica aqui até amanhã. Olha só, não é não? Vai ser legal. Quando o bispo, ué, cadê o povo? Está todo mundo lá adorando já, aleluia, vendo o anjo subindo e descendo. Vai, 6. Logo um dos serafins voou até mim. Olha só, gente, olha o perdão de Deus. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Vai. Com ela tocou a minha boca e disse, veja isto. Tocou seus lábios. Por isso a sua culpa... Não ouvi. Por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado. Quem é perdoado aí, diga amém, aleluia. Quem é perdoado aí, vai dando glória a Deus. Quem é perdoado aí, dê a melhor salva de palmas ao Senhor, meu irmão. Meu irmão, Isaías entrou, teve aquela visão, se arrependeu quando chegou, viu a glória de Deus. E Deus envia lá um anjo, toca na boca dele com uma brasa viva e fala, seus pecados estão perdoados. Eu removo a culpa da sua vida. Querido, em nome de Jesus, tudo aquilo que o inimigo lançou de culpa na sua vida hoje é removido. A sua vida é uma nova história a partir de hoje. O decreto de falência acabou na sua vida. Essa doença não vai acabar com você. Essa doença não vai acabar com a tua família. Essa situação não vai acabar com o teu ministério, essa situação não vai acabar com a vida da tua filha, essa situação não vai acabar com a vida do teu filho, porque o Senhor remove toda a culpa. Ele te ama. Ele te ama. Meu irmão, era para você estar jogando a cadeira para o alto. Que isso, pastor? Está quebrando o protocolo. Meu irmão, na presença de Deus, nós precisamos nos lançar com tudo que nós temos. Ainda que você não goste do pregador, a palavra de Deus é viva, é eficaz. Deus é que transforma a tua vida, irmão. Esse pastor grita muito, irmão, não estou preocupado se você gosta ou não de mim, desculpa. A minha preocupação é trazer a essência da palavra para você. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor, irmão.
Nós temos maturidade para entender que tem gente que vai... Ai, pastor Wellington, eu gosto dele, amém. Tem gente que não vai gostar, tem gente que gosta do pastor Júnior, tem gente que gosta do missionário. Todo mundo... Tem gente que tem gosto para tudo, irmão. Amém? Glória a Deus ou não? Glória a Deus. O importante é que você está aqui, tudo que Deus preparou para você, levanta sua mão e recebe. Deus está liberando os maiores milagres para a sua vida, porque a culpa foi removida, o arrependimento alcançou você, você tem fome de Deus, e Deus vai mudar a história da sua família, irmão. Você não vai acabar na falência. Eu não sei para quem eu estou falando aqui, mas eu sei de uma coisa: a sua vida não vai acabar na falência. Enquanto Deus for Deus, Ele é eterno. Não faltará o azeite na botija na sua casa, não faltará a provisão de Deus na sua casa, não faltará a porta aberta na sua casa. Muitos podem falar, acabou para ele, para ela. Aí Deus está falando, acabou não, eu estou apenas começando. Deus está apenas começando. Olha para o irmão do seu lado e diga assim: Deus está apenas começando a história linda que Ele projetou para a sua vida. Deus está apenas começando o teu ministério. Deus está apenas começando a tua célula. Deus está apenas começando a sua empresa. Deus está apenas começando o seu curso na faculdade. Deus está apenas começando. Deus está apenas começando, mas Ele quer ver uma geração que se arrepende todos os dias. Todos os dias nós pecamos em pensamento, olhares, atitudes. Tem hora que vem um enviado, te fecha no trânsito, te xinga. Ai, Jesus. Aí tem que lembrar daquele louvor, né, pastor Júnior? Então minha alma canta. Estou fora do tom, mas tudo bem. O importante é que você está aqui. E tudo que Deus tem para você, Deus está apenas começando. Sabe por quê? O segundo tópico que eu quero falar com você: quando nos arrependemos, nós recebemos restituição. Eu lembro que na minha conversão, há uns anos atrás, uma música que tocou muito meu coração. Quando eu me converti, eu chorava tanto ouvindo esse louvor, que era restitui. Quando há um arrependimento, há uma restituição. Aconteceu um arrependimento, Deus trabalha na restituição. E eu lembrava, os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora não podes pensar que esse é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga um... irmão, aqui, ó. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me. Aleluia. Restitui e leva-me às águas tranquilas, lava-me. Isso é arrependimento, irmão. Quem está recebendo desse óleo aí, dá uma salva de palmas ao Senhor, meu irmão. Meu irmão. E eu lembro que eu chorava de babar. Sabe quando tu chora de babar? Está na hora de tu voltar para o altar e chorar de babar na presença de Deus, irmão.
igual criança soluçando: Senhor, não me deixe morrer sem a Tua presença. Senhor, enche a minha vida do Teu Espírito. Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, eu não sou nada sem o Senhor. Pai, eu não posso fazer nada. Querido, quando você começa a ter essa contrição na presença de Deus, querido, não tem como a sua vida ser a mesma. Não tem como. Esses dias eu fui fazer uma visita a uma irmã aqui da igreja. Ela estava internada e passando um período de dores, né? Estamos orando por ela. E algo que mexeu muito com o meu coração. Quando eu cheguei lá, ela ficou assim, sem esperar. Ela: ai, pastor, o senhor veio, já quase chorando. Eu falei: calma, estou aqui, amém. E aí, vamos orar e tal. Aí cheguei junto com a prima dela e começamos a conversar. Aí ela: pastor, de todas as internações que eu já passei na minha vida, essa é a internação que eu estou em paz. Só Deus pode gerar paz no coração daquele que entregou a vida para Ele, irmão. Você pode estar no meio da pior fase da sua vida, mas se você tiver Jesus com você no barco, você fica em paz. Melhor coisa é você ter paz. Não tome nenhuma decisão se você não tiver paz. Se não estiver em paz, não tome decisão. Peça a direção do Espírito Santo. A bispo e o bispo têm ministrado palavras aqui, falando sobre a importância de nós buscarmos a presença de Deus. A importância de ter intimidade com o Espírito Santo. Está na hora da igreja se levantar e buscar o Espírito Santo de Deus. Ele é teu amigo. Ele te ajuda, irmão. Ele dá clareza para você nas suas decisões. Ele não te deixa. Tem hora que você está andando assim. Quem aqui já esteve andando, está no trabalho, daqui a pouco vem um versículo na tua cabeça? Quem já passou por isso? Diga amém. Espírito Santo. Ou então você está ali no momento de oração, vê um versículo, tu começa a interceder com aquele versículo. É o Espírito Santo de Deus. Ou você tem alguma coisa ali no teu casamento que não está muito ajustada, o Espírito Santo te lembra lá um versículo bíblico sobre o casamento. Nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo. Todos nós precisamos. E o arrependimento só vem com intimidade, irmão. É busca, é entrega, é se sacrificar, é abrir mão. No arrependimento você tem que abrir mão do pecado. Só há arrependimento se você tiver um coração no altar de Deus. Posso ouvir um amém para isso? O último exemplo aqui, segundo ponto, eu falei aqui, né, da restituição. Nós vemos a vida de Judá. Judá, quem era Judá? Lá em Gênesis 37, não precisa abrir para ganhar tempo. Nós vemos Judá vendeu o irmão José. Quem lembra da história de José? Lembra da história de José? Judá foi o pivô ali, vendeu o irmão. E depois Deus trabalhou na vida dele durante 22 anos, uma restituição na vida dele. Quando ele tomou a decisão de vender o irmão, né, falar: não vamos matar o nosso irmão José, vamos vender José. Vendeu José. José foi lá para o Egito, né, e ele passou um processo, passou algumas coisas na vida dele. Ele perdeu 2 filhos. Ele foi enganado pela própria nora Tamar, que ela fingiu ser uma pessoa, se deitou com ele, engravidou dele. E aí, olha só a declaração desse homem, gente. Olha só. Gênesis 38, versículo 26. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue ao meu filho Selá. E não voltou a ter relações com ela. Aqui nós vemos o processo de arrependimento de Judá. Judá certamente carregava remorso do que ele fez com José. E Deus começou a trabalhar na vida dele. Se você permitir que Deus trabalhe na sua vida, Deus vai te dar uma grande restituição na sua vida. Amém? Logo depois, olha que coisa interessante. A graça de Deus é tão maravilhosa, o amor de Deus é tão maravilhoso, que a descendência de Judá
através dos filhos dele, veio o rei Davi e o Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos perdoa, irmão, independente dos nossos erros, independente das nossas falhas, independente do que fizemos no nosso passado. Eu não sei o que você fez hoje, mas Deus está te perdoando agora. Se você confessar, Ele é fiel e justo para te perdoar. Se você abrir o teu coração nesse altar, depois aqui no final nós vamos ter um momento, vem aqui no altar e abre o teu coração para Ele. Está na hora de você ficar parando de... Sabe quando os presos, né, ficavam com aquela bola de ferro, carregando aquela bola de ferro? Quando você escolhe viver no pecado, você está tendo peso, você não está conseguindo se movimentar, está na hora de Deus quebrar isso aí na sua vida e você andar livre. Você não ficar carregando o peso do passado. Deus deu uma nova oportunidade para ajudar. E eu creio que Deus está nos dando uma nova oportunidade. Amém? A recompensa do arrependimento, para a gente fechar. Eu tinha mais coisa para falar, mas não vai dar tempo. Não vai dar tempo porque senão vai virar vigília, entendeu? Pastor ficar um tempão sem pregar, né? Fala pra caramba, né? Misericórdia, Jesus. Tem misericórdia de mim. Terceiro ponto, a recompensa do arrependimento. Após o arrependimento, as bênçãos de Deus voltaram a operar na vida de Judá. Embora seus 2 primeiros filhos tenham morrido, Deus escolheu abençoar a sua descendência por meio de Perez. Né? Já falei aqui. O arrependimento não apenas cobre os erros, mas também abre portas para a sua vida. Se você se arrepende de verdade, Deus abre uma nova porta e te dá uma nova oportunidade. Se você ficar preso no teu passado, você está deixando só a porta ficar fechada. Agora, se você se arrepender de verdade, Deus te dá uma nova história. Uma história linda na presença dEle. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Ezequiel 18, versículo 21. Olha o que a palavra de Deus diz. Ezequiel 18, 21, 22 e 23, para a gente fechar e orar. E depois ter esse momento aqui. Mas se um ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu, obedecer a todos os meus estatutos e fizer o que é justo e direito, certamente viverá, não morrerá. Nenhuma das ofensas que cometeu será lembrada contra ele, por causa dos atos de justiça que praticou, ele viverá. Teria eu algum prazer, isso é Deus, tá? Presta atenção, usando a boca de Ezequiel. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano Senhor. Ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Deus está falando para cada um de nós. Ele não quer ver a nossa vida ser destruída. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, irmão. Só basta a gente abandonar o pecado e escolher andar na luz. Abandonar a vida que vivemos no passado de mentira e viver na luz. Abandonar aquilo que nos prendia, relacionamentos que você sabe que te afastam de Deus. E aí você mergulhar na palavra de Deus. Deus está te dando uma nova oportunidade. Feche seus olhos, erga suas mãos, vamos adorar o Senhor. Se você quiser vir aqui até o altar, se você quiser trazer algum pedido de oração, vou pedir ajuda aqui ao pastor Júnior, missionário, Michael, para orar por você. Olá, querido e querida, pastor Wagner aqui falando. Você que está assistindo essa transmissão para pegar uma palavra de Deus para a sua vida. Bom, a nossa igreja está em reforma, como você sabe. Nós estamos aqui para poder fazer com que toda a estrutura acima da nossa cabeça, nosso telhado, seja trocada, bem como outras partes aqui do templo. Então quero que você veja como nós estamos nesse momento. Vocês vão ver que nós estamos sem telhado no momento, tiramos tudo. Hoje é a parte que retira toda essa estrutura velha do telhado. E aí, isso que você está vendo aí, com essa estrutura toda, esse lixo todo que está aí, esse lixo vai sair já já. E eu não tenho dúvidas de que você vai estar aqui. E já já vamos informar de retorno
Estamos no momento assistindo os cultos na nossa sede, Sara Freguesia, Rua Tirol 427, mas já estaremos retornando para cá. Lembro você da sua doação, dos seus princípios a respeito de dízimos e ofertas. Não se esqueça disso, porque você ajuda muito a Casa de Deus a se manter de pé e a custear toda essa reforma que não é barata. Então, receba essa palavra de Deus que vai edificar muito a sua vida, em nome de Jesus.